Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a rebelião na América Portuguesa. O que você sabe sobre Tiradentes? Por que será que ele é tão popular entre nós? Você sabia que Tiradentes e seus companheiros participaram de uma revolta? Mas somente ele pagou com a vida? Por que será que isto aconteceu? Durante muito tempo, se ouve dizer que ele foi o único a morrer na forca porque era um pobretão. Será que o motivo foi este mesmo? Ou seria outro? Em 1500 a 1822, no território chamado América Portuguesa, ocorreu uma série de rebeliões que nós vamos estudar agora. Uma delas foi a revolta de Beckman. Isso ocorreu em 1684. No século XVII, a base da economia do Grão-Pará e Maranhão eram as chamadas drogas do sertão, como o cacau, a canela, a castanha do Pará, do pequi e o guaraná, entre outras. E eram os indígenas escravizados que extraíam essas riquezas da floresta para os colonos da região. Além disso, eram eles também que tocavam os engenhos de açúcar do Maranhão. Assim, ao serem informados da proibição de se escravizarem indígenas, os colonos protestaram e exigiram uma atitude do governo português. Pensando em contornar a situação, o governo de Portugal, ele criou a Companhia do Comércio do Maranhão, que se comprometeu a vender africanos escravizados para os colonos. A companhia, no entanto, não cumpriu o prometido, né? Além de não trazer a mão de obra africana para o Maranhão, ela falsificava pesos e medidas. Cobrava caro pelos produtos que vendia, como o bacalhau, o sal, a farinha de trigo, e pagava barato por aquilo que comprava da região. E os colonos, então, começaram a planejar uma revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão. Os jesuítas e o governador local, acusado pelos colonos de corrupção e de favorecer seus protegidos, eles então, liderados por um grande senhor de engenho do Maranhão, chamado Manuel Beckman. Os colonos, eles invadiram os armazéns da Companhia do Comércio do Maranhão e destituíram o governador e ocuparam o comércio dos jesuítas em São Luís, obrigando dezenas deles a fugirem. O movimento armado recebeu o nome de Revolta de Beckman. O governo português reagiu prontamente, enviando ao Maranhão e pedindo que reprimissem os rebeldes e condenassem seu principal líder
a morte na forca. Mas, ao mesmo tempo, atendeu às exigências dos colonos, extinguiu a Companhia do Comércio do Maranhão e voltou a permitir a escravização dos indígenas. Uma outra revolta que ocorreu neste período, a guerra foi a Guerra dos Emboabas, Isso ocorreu em 1707 e teve duração até 1709. Por volta de 1693, o paulistano Augusto Rodrigues Arzão descobriu ouro perto de onde é hoje a cidade mineira de Sabará. Nos anos seguintes, foram descobertas novas minas de ouro, como as de Vila Rica, hoje Ouro Preto, daí o nome de Minas Gerais. Assim que a notícia se espalhou, milhares de pessoas das mais diversas condições sociais afluíram ao sertão mineiro. Vinham de Portugal, do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo, e de vários outros pontos do território colonial, atraídos pela ideia de enriquecimento fácil. Da África foram trazidos milhares de indivíduos escravizados para trabalhar na mineração. Nos primeiros anos da mineração, ocorreram vários conflitos na região das minas. O maior deles teve origem na disputa pelo ouro entre os paulistas, que o descobriram, e os forasteiros, os portugueses, forasteiros eram os portugueses e pessoas de outras regiões do Brasil, que queriam explorá-lo. E os portugueses, eles foram apelidados pelos paulistas de emboabas. Os forasteiros, chamados de emboabas, liderados pelo comerciante português Manuel Nunes Viana, foram proibidos de entrar na região e reagiram pegando em armas. O conflito se estendeu por 2 anos. Foi de 1707 a 1709 e ele ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Durante os conflitos, os emboabas aclamaram Manuel Nunes governador de todas as minas. O conflito ele foi vencido pelos emboabas e, para melhor controlar sua colônia, o governo português ele decidiu então enviar ao Rio de Janeiro um novo governador, criar a capitania de São Paulo e a das Minas de Ouro em 1710, que até então faziam parte da capitania do Rio de Janeiro, elevar os povoados mais populosos da nova capitania à condição de vila. A primeira vila na região foi a de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, em 1711, a atual Mariana. Depois surgiram Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, São José del Rei, entre outras. Uma nova guerra que ocorreu também
foi a Guerra dos Mascates. Essa guerra ela ocorreu em 1710 e foi até 1711. Na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro vinha perdendo preço na Europa. E com isso, os senhores de engenho de Olinda, eles contraíram dívidas com os comerciantes do Recife. Assim, esses comerciantes, chamados na época de mascates, foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho de Olinda se endividaram. Daí nasceu uma forte rivalidade entre esses dois grupos. Embora fossem ricos, esses comerciantes não tinham poder político, pois Recife era controlada pela Câmara Municipal de Olinda, liderada pelos senhores de engenho locais. Conscientes de sua força, os comerciantes de Recife, eles pediram ao rei de Portugal que elevasse seu povoado à vila. Assim, teriam a sua própria Câmara Municipal. E em 1710, o rei atendeu ao pedido dos comerciantes, muitos deles portugueses, que se apressaram em erguer um pelourinho no centro de Recife. Informados, os proprietários olindenses se armaram, invadiram Recife e destruíram o pelourinho, dando início assim à Guerra dos Mascates. O governo português interveio em favor dos comerciantes, mandou soldados reprimirem os olindenses e enviou um novo governador. Recife foi confirmada como vila independente e tornou-se capital de Pernambuco. Em 1720, ocorreu uma nova revolta, a Revolta de Vila Rica. Para controlar a exploração do ouro, impostos e julgar os crimes praticados na região, o rei de Portugal criou em 1702 a Intendência das Minas. Na fase inicial da exploração do ouro, utilizavam-se a bateia e o álcool almocafre. Depois passou-se a investir em novas técnicas de extração. Uma delas foi a roda do rosário. Ao mesmo tempo em que incentivavam a extração do ouro, as autoridades portuguesas, elas criavam e cobravam impostos sobre homens livres e escravizados, tecidos, ferramentas, gêneros agrícolas e ouro. O mais importante desses impostos era o quinto, que era 20% de todo o ouro extraído. A cobrança dos impostos, ela era feita, sobretudo, nas estradas que ligavam as Minas ao Rio de Janeiro, e a São Paulo e a Bahia, sempre policiadas por soldados, que eram os dragões do regimento das Minas. Quanto maior a opressão fiscal, mais a população reagia, praticando o contrabando.
escondia ouro entre os dedos dos pés, nos saltos e sola das botas, entre doces, salgados, que as quitandeiras carregavam, em seus tamboleiros, dentro também das estátuas de santos. O contrabando de ouro aumentava e o governo português apertava o cinto. Para dificultar o desvio, em 1719, criou as casas de fundição, local onde o ouro ele era transformado em barras, selado e quintado, ou seja, teria extraída a quinta parte como imposto. E das casas de fundição, o ouro seguia para a provedoria da fazenda real, de onde era levado para o Rio de Janeiro, sob forte escolta, dos dragões da capitania de Minas Gerais. A criação das casas de fundição aumentou a insatisfação das pessoas, que já reclamavam do alto preço dos alimentos, e acabou ocasionando uma das revoltas em Vila Rica, em 1720. As principais exigências dos rebeldes eram a redução do preço dos alimentos, a anulação do decreto que criava as casas de fundição. E a revolta foi duramente reprimida. Seus principais líderes, o tropeiro Filipe dos Santos e o minerador e comerciante Pascoal da Silva Guimarães, foram presos. Filipe dos Santos foi morto e teve seu corpo feito em pedaços, exposto nas margens das estradas. E para aumentar o seu controle sobre a colônia, o rei separou Minas Gerais de São Paulo, criando assim, em 1720, a capitania de Minas Gerais. A mineração de ouro e de diamantes, ela contribuiu para uma série de mudanças ocorridas no Brasil. Dentre elas, nós podemos destacar a ocupação e o povoamento das vastas áreas do interior brasileiro, o florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades, mudanças de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, único porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro. Crescimento do mercado interno, já que a população da capitania de Minas Gerais e das áreas onde são hoje Mato Grosso, Goiás, comprava com ouro em pó de várias partes do Brasil, aquilo de que necessitava. No Nordeste, vinham o gado, o couro e a farinha de mandioca. Do Rio de Janeiro, africanos escravizados e artigos europeus, vidros, louças, tecidos e ferramentas. De São Paulo, milho, trigo e marmelada. E do Sul, cavalos, bois, mulas e charques. A partir de 1760, as jazidas de ouro mineiras começaram a se esgotar. Apesar disso, o governo português
continuou cobrando pesados impostos e fazendo proibições, como impedir a instalação de indústrias no Brasil. Essa política opressiva empobrecia os habitantes da colônia e aumentava o medo e a insegurança em Minas Gerais. Em 1788, quando um novo governador, enviado por Portugal, anunciou que haveria uma derrama, ou seja, a cobrança forçada dos impostos atrasados, um clima de revolta tomou conta da população. A capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. E os colonos diziam que não podiam pagar, porque o ouro estava se esgotando. As autoridades portuguesas afirmavam que o problema era que o ouro estava sendo desviado. Reagindo a essa situação opressiva, um grupo de homens, quase todos da elite de Minas Gerais, começou a se reunir em Vila Rica para planejar uma rebelião contra o domínio português. Entre os rebeldes estavam Tomás Antônio Gonzaga, juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, advogado e intelectual renomado, Inácio de Alvarenga Peixoto, dono de jazidas e filho de grande fazendeiro e comerciante, Padre Oliveira Rolim, chefe político do Arraial do Tijuco, atual Diamantina, agiota e negociantes de diamantes, Padre Carlos Correia de Toledo, dono de terras minerais e de uma grande fazenda que produzia milho e feijão, dentre os mais ricos da capitania, e Joaquim Silvério dos Reis, contratador. Como se vê, eram em maioria homens ricos, alguns deles endividados, que temiam perder tudo no dia em que a derrama fosse aplicada. Entre eles estava também um homem que tinha sido dentista, prático, tropeiro, garimpeiro e que aos 30 anos tornara-se militar, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por todos como Tiradentes. Os conjurados, eles defendiam a independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república com capital em São João del Rei, núcleo agropecuário que mantinha intenso comércio com outras regiões brasileiras, e a criação em Vila Rica de uma universidade e de uma casa de moedas para controlar a emissão de dinheiro. A bandeira da República Mineira teria a inscrição "Libertas, quais será também", que significa liberdade, ainda que tardia. Parte dos conjurados era movida por uma ideia iluminista de mudança. Outra parte, no entanto, tinha como único objetivo a suspensão da derrama, cobrança, forçada dos impostos em atraso, devidos a Portugal. Os conjurados, eles divergiam quanto à escravidão. A maioria deles, senhores de terras,
minerados e grandes comerciantes, era favorável à continuidade da escravidão. E apenas Alvarenga Peixoto e Padre Carlos Correia de Toledo se disseram favoráveis à abolição. A rebelião foi denunciada por vários indivíduos. Um deles, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, contou o plano dos conjurados ao Visconde de Barbacena, que era governador, em troca do perdão de uma dívida que tinha com Portugal, a qual foi perdoada, e Silvério dos Reis morreu rico quase 30 anos depois. De sua parte, o governador suspendeu a derrama e ordenou a perseguição aos envolvidos. Tiradentes e os demais conjurados foram presos. A rainha de Portugal, Dona Maria, ordenou a abertura de 2 processos, um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais. O julgamento durou 3 anos. 11 conjurados foram condenados à forca. Depois, as sentenças foram alteradas. Somente Tiradentes foi condenado à morte. Os demais receberam a pena de degredo, exílio, nas colônias portuguesas da África. Tiradentes, ele foi enforcado, esquartejado, e as partes de seu corpo foram esparramadas pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, ficando sua cabeça em Vila Rica. A intenção da rainha era lembrar a todos o preço a ser pago por quem se rebelasse contra a monarquia. Outro movimento, com o objetivo de independência foi a Conjuração Baiana. Ela ocorreu em Salvador em 1798. Na época, a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravizados, outros libertos ou livres, trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando prosperidade para os senhores de terras e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a situação era crítica, pois os preços, principalmente da carne e da farinha de mandioca, vinham subindo mais do que os seus ganhos. Os impostos abusivos também contribuíam para a alta dos preços e de outros alimentos. Além disso, a obrigação de impor produtos industrializados, já que o Brasil era proibido de fabricá-los, encarecia esses produtos. O racismo contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade. Esta situação gerava uma insatisfação generalizada entre as camadas pobres e médias da população. Isto explica por que, em 1798, as ruas e ladeiras da cidade alta e baixa de Salvador foram palcos de várias agitações políticas.
Entre os insatisfeitos estavam alguns intelectuais, como o médico Cipriano Barata, o padre Agostinho Gomes, que começaram a pregar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, atraindo com isto muitas pessoas pobres, artesãos, soldados, trabalhadores, escravizados e libertos. Alguns homens ricos da Bahia também se sentiram atraídos pelo movimento, pela possibilidade de romper com Portugal e estabelecer o livre comércio com as nações. E em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com dezenas de panfletos afixados em seus prédios públicos, alguns deles com a seguinte mensagem: o povo bainense e republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução. Em seus panfletos, os rebeldes defendiam o fim do domínio português na Bahia, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdades de tratamento, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos, e o fim do preconceito contra os negros. As palavras usadas pelos rebeldes, liberdade e república, atemorizavam as autoridades dos dois lados do Atlântico. Elas sabiam que esses ideais tinham inspirado a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789 e as lutas por liberdade em São Domingos em 1791. Isto explica por que a reação do governador-geral da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, foi imediata. Mandou prender dezenas dos rebeldes e condenou à morte 4 líderes da rebelião, todos afrodescendentes e pobres. E em 8 de novembro de 1799, por ordem da Rainha de Portugal, Dona Maria I, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, todos filhos e netos de escravos, foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador.